Sim, eu coloquei o DIU de cobre e vim contar a minha experiência pra vocês. Oi, meus chuchus, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina e está começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí no título do vídeo, né, que não é segredo pra ninguém, eu vim contar a minha experiência com o DIU, tá? Na verdade, eu vou contar a experiência de como que foi a colocação e por que que eu decidi colocar o DIU de cobre, tá bom? Então eu vim contar pra vocês. E aí depois, mais pra frente, conforme eu for vendo como que vai se aderindo no meu corpo, passando os meses, eu venho trazendo pra vocês mais informações e falando como que está reagindo o meu corpo com ele, tá bom? No caso, meu organismo com ele. Mas antes de ir pro vídeo, não se esquece de deixar o like, gente, que é muito importante o like, porque assim eu vou saber que você gosta de tipo de conteúdo assim, tá bom? Não esquece também de se inscrever no canal, é nesse botãozinho vermelhinho aqui embaixo, então se inscreve e ativa as notificações, porque toda vez que sair vídeo aqui no canal, você vai ser notificado, tá? Gente, eu tô pensando em trazer um quadro aqui no canal que é Karina na Sala, e basicamente seria, todo mês eu vou vir aqui com um assunto específico e vou conversar com vocês, vou bater um papo com vocês. Vou também responder algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês têm, tá? E também, quem sabe, trazer alguns convidados aqui no canal para poder falar sobre um tema específico, tá? Então, esse daqui já vai ser o primeiro vídeo da Karina na Sala. E como vocês sabem, vai ser hoje, o tema vai ser sobre o DIU, tá? Então, vem comigo! Bom, gente, antes de tudo, de eu falar, né, por que que eu resolvi colocar o DIU, então, antes de eu falar como que foi minha experiência, eu vou falar pra vocês o que é o DIU e quais são os DIUs que tem. Bom, gente, o DIU é um dispositivo intrauterino, é uma pequena estrutura colocada no interior da cavidade uterina, através de um procedimento relativamente simples, então é um procedimento bem simples e bem rápido, e o DIU chega a 99% de eficácia, tá? Então ele é um método anticontraceptivo, tá? Então ele serve para evitar a gravidez. Existem dois tipos de DIU. Tem o DIU de cobre, que foi o que eu coloquei, e tem o DIU de progesterona, ou como falam hoje em dia, DIU de milênio. Qual que é a diferença entre os dois? O DIU de cobre não possui hormônios, tá? Então ele serve para dificultar a fecundação. Então ali, falando na nossa língua assim, como ele é um DIU de cobre, o cobre do DIU mata os espermatozoides, então não chega a fecundar no óvulo, no útero, tá? E também não possui hormônios esse DIU. O DIU de cobre, gente, ele geralmente pode dar mais cólica, né? Então pode ser que a mulher que colocou o DIU de cobre pode ser que tenha umas cólicas mais intensas, e o fluxo o fluxo menstrual pode vir com mais intensidade e por mais dias, tá? Não que isso vá acontecer com todas as mulheres que colocarem o DIU de cobre. Varia de cada mulher e de cada organismo, né? Então pode ser que comigo isso aconteça, mas pode ser que com você não aconteça, tá? Mas geralmente, com os depoimentos que eu escuto falar, quem coloca o DIU de cobre sente mais cólica, né? Uma cólica mais intensa, e também vem mais fluxo menstrual. Agora, já o DIU de progesterona ou DIU milênio, ele é um DIU que tem hormônio, também é eficaz contra a gravidez. E qual é a diferença desse DIU de progesterona? Esse DIU de progesterona, gente, contém um pouco de hormônio. Então, caso ocorra que seu DIU saia do lugar, porque pode ocorrer, gente, que o DIU saia do lugar ou que o útero recuse, né, esse DIU, então esse hormônio vai fazer com que não se fecunde, né, o espermatozoide lá, tá? Falando desse jeito. E já o DIU de cobre, não. Se caso ele sair do lugar, gente, porque pode acontecer, se caso ele sair do lugar ou se o seu útero recusar o DIU, como ele não tem hormônio, você pode ficar sujeito a uma gravidez. E já com hormônio, por ele ter uma pouca quantidade de hormônio, pode ter uma grande chance, né, de se ele sair do lugar, você não engravidar. E também, gente, a diferença é que esse DIU de progesterona, por ele ter hormônio, então pode ser que você não sinta muita cólica, e também pode ser que você não tenha um fluxo intenso, tá, da menstruação. E também, já escutei falar de mulheres que chegam até parar de menstruar com o DIU de progesterona. O DIU, assim, num todo, ele não engorda, né? Mas esse com hormônio pode ser que você dê uma engordada porque ele contém hormônio, é normal. Mas também é aquilo que eu falei pra vocês, varia de mulher pra mulher. Tem mulher que vai se dar bem, tem mulher que vai dar uma reação, vai ter mulher que vai dar outra reação e assim vai, tá? Mas eu coloquei o de cobre e agora, gente, eu vim contar pra vocês o que me levou a colocar o
o DIU e por que eu coloquei e qual foi, né, o procedimento lá na hora de colocar. Gente, eu sempre tomei contraceptivo, né? Sempre tomei pílula desde os meus 12 anos. Eu tomava pílula desde os meus 12 anos porque eu tinha um fluxo muito desregulado, né? Minha menstruação vinha muito desregulada e vinha muito intensa. Então eu chegava a passar mal, chegava a desmaiar. E aí minha mãe me levou no médico, né? E o médico me receitou o anticoncepcional, o ciclo 21. E desde então eu comecei a tomar com 12 anos. Quando eu comecei a tomar, o meu ciclo começou a se normalizar, né? Porque você toma os 21 dias, para de tomar, deixa o fluxo vir e depois você começa a tomar de novo. Então vinha muito menos menstruação pra mim, né? Muito menos fluxo de menstruação pra mim em menos dias, porque quando não tomava, eu ficava tipo 10 a 15 dias, gente, sentindo muita cólica, vinha muito sangue mesmo, era horrível. E depois que eu comecei a tomar o anticoncepcional, isso melhorou, né? Minha menstruação veio toda certinha, regulada, no máximo 6, 7 dias, não passava disso, ou até menos, e vinha com pouco fluxo, né? E aí assim foi, dos 12 até os 23 anos tomando anticoncepcional, resumindo assim pra vocês. E, gente, esse ano, né, fez 5 anos que eu casei, e eu sempre também tomei, depois que eu casei, o ciclo 21. Só que esse ano, eu comecei a pesquisar mais sobre o DIU, e também comecei a querer saber mais como que era o procedimento, quais eram os benefícios dele no corpo, se ele tinha alguma contraindicação, e comecei a me interessar em colocar o DIU. Mas é aquilo, eu tinha muito medo de trocar o método, né, anticontraceptivo, porque eu tinha medo de engravidar. Porque na minha cabeça era que se eu parasse de tomar o ciclo 21 ou trocasse pra injeção ou qualquer outro método, eu poderia engravidar, e claro que corre esse risco se você não se prevenir, né? Mas eu tinha muito medo. Vai ter algumas pessoas que vai falar, você não quer ter filho, não sei. Gente, eu acho que cada um tem que respeitar a opinião do próximo. Eu agora, no momento, não quero ter filho. Essa é minha mente, não quero ter filho. Mas pode ser que daqui a 2, 3 anos esse pensamento mude. Mas agora é o que eu quero, não quero ter filho. E aí eu ficava com muito medo de trocar por conta disso. Mas aí eu fui pesquisando, fui vendo o relato de outras pessoas, fui me, né, aprofundando no assunto. Até que eu decidi colocar, gente. Com muito medo, mas eu decidi colocar. Por quê? Porque eu fui pesquisando sobre o ciclo 21. Não sou ginecologista, não entendo muito disso, mas pelo que eu vi, né, eu vi que o ciclo 21 retém o líquido do corpo da mulher. Lá na frente pode trazer uma trombose. E também, gente, eu não queria mais ingerir hormônio dentro de mim, porque o ciclo 21 ou qualquer outro remédio, né, você tome pra fluxo menstrual ou pra evitar gravidez, contém hormônio. E eu não queria mais colocar hormônio dentro de mim. E também, gente, porque eu tava cansada de ficar todo dia ingerindo pílula no meu corpo. Às vezes eu esquecia de tomar no horário, tomava sempre em um horário diferente. Tinha dia que eu esquecia de tomar. Então eu queria parar com isso, né? E aí foi que eu decidi colocar o DIU. Pra você colocar o DIU, gente, você tem que passar na sua ginecologista, conversar com ela, ver como que tá a sua saúde, né? A saúde da mulher. E aí você precisa de 2 exames, tá? Pra você poder colocar o DIU, que são o Papa Nicolau, é um exame de rotina da mulher, né, pra ver se tá tudo bem no útero, e o transvaginal. O Papa Nicolau, gente, eu fiquei com receio, porque foi o primeiro Papa Nicolau que eu tinha feito depois de 5 anos, sim, me julguem, mas foi isso que aconteceu. E pra mim, foi tenso, mas foi mais tranquilo, porque foi com uma enfermeira, foi uma mulher que fez em mim, então eu fiquei mais à vontade. Só que esse transvaginal, gente, é muito horrível, não porque doa, mas sim pelo constrangimento, porque aqui na minha cidade onde eu fiz, foi pelo SUS, né? E foi um homem, né? E eu não sei, né? Vocês podem já ter visto um exame transvaginal ou não. Se vocês não viram, vai lá, procura sobre pra vocês saberem como que é, se você tem interesse em colocar o DIU. E, gente, eu fui, mas olha, só Deus na causa. Por quê? Resumidamente, é um negócio que você coloca assim, é um negócio mais ou menos dessa altura, que tem uma câmera na pontinha dele. E aí, né, o médico tem que enfiar lá no seu canal vaginal pra ir no útero, pra ver o útero por dentro, pra ver como que tá. E, gente, é horrível. Que nem eu falei pra vocês, não que doa, mas porque é um homem que faz em você, sabe? No meu caso, foi um homem que fez em mim, então eu fiquei com muita vergonha. E aí eu fiz, né, esse exame transvaginal
Chegando o resultado do Papa Nicolau e do exame, né, que eu fiz, esse transvaginal, eu levei na enfermeira. Ela falou que tava tudo certo, não tinha nenhum problema comigo. E aí, eu falei que eu queria colocar o DIU, ela marcou um encaminhamento pra mim outra ginecologista, né, porque no caso a enfermeira que eu consulto, ela é ginecologista, mas ela me encaminhou pra outra. E aí, gente, foi super rápido, tá? Antigamente, eu sempre escutava falar que pra você colocar o DIU tinha que ser pago, era aquela burocracia, porque você não conseguia de graça pelo SUS. E hoje a gente consegue colocar de graça pelo SUS. E no meu caso, gente, foi muito rápido, porque em uma semana eu falei que eu queria colocar o DIU. Na outra semana, bem dizer, 2 semanas depois, eu já passei com a ginecologista pra pôr. E aí foi terça-feira agora, dessa semana, dia 27. Eu fui na ginecologista, daí chegando lá, ela perguntou pra mim por que eu queria colocar o DIU. Conversou, né, tudo certinho. Me explicou o que eu já falei pra vocês no começo do vídeo, qual que é a diferença entre os 2 DIUs, né? O que um faz, o outro não faz, a duração mais ou menos em média. O meu DIU que eu coloquei dura mais ou menos uns 10 anos, então eu coloquei em 2021, só em 2031 que eu vou lá, né? Aí se eu quiser colocar de novo, eu vou trocar, colocar outro. E se caso eu não quiser mais usar, eu posso retirar. E aí ela conversou comigo e me explicou. E aí eu sempre tinha escutado falar que pra você colocar o DIU, você tinha que colocar no segundo dia de menstruação. Você tinha que estar menstruada. E eu escutei falar sobre isso, né? E aí, no dia que eu fui fazer, né? Fui falar com a ginecologista, eu pensei, bom, eu não vou colocar o DIU hoje, porque eu escutei falaram pra mim que eu só vou colocar o DIU quando eu estiver menstruada. Aí eu fui bem, né, relaxada. Depois que eu conversei com ela e tudo, ela falou bem assim, vamos colocar o DIU? Aí eu perguntei pra ela, né? Eu falei bem assim, mas não é só a menstruada que tem que colocar? Ela falou que não necessariamente precisa ser menstruada, está menstruada no caso, né? Geralmente eles colocam quando a mulher tá menstruada, porque o útero fica mais dilatado, né? E aí eu acho que não dói tanto. Mas aí ela falou assim, vamos colocar? Daí ela me explicou. Aí eu tava lá já, né? Pra não perder viagem, eu falei assim, vamos colocar. E aí eu decidi colocar lá no mesmo dia que eu fui conversar com ela. E a ginecologista que eu coloquei, gente, foi muito atenciosa. Tudo que ela ia fazendo comigo, assim, né? Ia fazendo o procedimento, ela ia me falando o que ela tava fazendo. E aí, quando eu fui colocar, ela falou, eu poderia sentir uma cólica muito intensa na hora da colocação, ou eu poderia não sentir nada. Ela falou assim que também ia variar com o meu organismo, com o meu corpo. Ela falou assim que tem mulher que não sente nada, né? Mas tem mulher que sente. Daí ela perguntou se eu já tinha filho. Eu falei que não. Ela falou assim que provavelmente eu poderia sentir por conta de não ter filho, né? E aí, só que quando ela falou, eu achei que, gente, que era uma dor assim leve, era uma cólica, mas ia ser leve e ia passar. Aí tá, ela foi me explicando. E aí, gente, ela falou assim, agora eu vou colocar, né, um medidor pra mim poder medir o seu útero e ver como que é o tamanho dele. Aí ela falou, pode ser que dê uma cólica agora. Gente do céu. Na hora que ela enfiou aquele ferro dentro de mim pra medir o útero, gente, eu saí do meu corpo, fui pro céu, voltei. Eu não aguentei de dor. Tanto é que eu peguei e falei assim, para que tá doendo demais na sala, sabe? Daí ela parou, esperou um pouco, ela falou assim, pode continuar? Daí não tinha mais jeito, né? Eu falei assim, pode. Mas, gente, foi uma dor insuportável. No meu caso, tá? Como ela falou, podia ser que não ia doer pra mim. Mas doeu muito. Aí, ela falou bem assim, já medi o seu útero, agora eu vou inserir, né, o DIU. Eu achei que não ia doer, mas na hora que ela foi inserir o DIU de novo, gente, mais uma dor, sabe? Uma cólica muito intensa, muito forte que, gente, sem mentira, se a dor de ter filho for essa, meu Deus, foi uma dor muito grande, né? E aí ela colocou o DIU lá e ela falou, né, saiu um pouquinho de sangue, que ela falou que seria normal sair um pouquinho de sangue, né, porque foi no útero. Aí ela terminou de fazer o procedimento tudo certinho. Daí ela falou assim, provavelmente você vai sentir cólica hoje o dia inteiro, mas essa cólica vai passar. E foi dito e feito, gente. Ela passou, por ela já saber, ela já tinha passado um remédio pra mim, pra cólica. E, gente, na hora que eu saí da sala, me deu uma vertigem, sabe? Uma tontura, uma vontade de vomitar, que eu comecei a passar mal. Eu suei frio e aí eu vim embora. E uma cólica muito forte, porque geralmente eu sinto cólica, às vezes, quando eu tava tomando ciclo 21, eu sentia cólica, mas não era uma cólica muito forte. E essa cólica foi muito forte, gente, muito forte, que na hora que eu cheguei na minha casa, eu fui direto pra cama deitar pra ver se passava. E aí eu fiquei o dia inteiro com cólica.
A cólica mesmo só foi passar no finalzinho da tarde. Aí foi passando, foi amenizando, né? Eu também já tinha tomado o remédio. E aí, no outro dia, eu comecei a sentir um desconforto no pé da barriga. E ela falou que pode ser que esse desconforto dure mais ou menos um mês, porque o útero vai estar se adaptando, né, com o DIU. E também pra ver se o útero não vai colocar pra fora. Tanto é que depois ela marcou também um ultrassom daqui um mês, né, mais ou menos, pra ver se o DIU tá no lugar, se o meu útero aceitou o DIU, se ele não expulsou, não colocou pra fora, se não saiu do lugar. E aí, se tiver tudo certinho, se ele tiver no lugar certo, eu posso me despreocupar, né? E foi isso, gente. A experiência de colocar foi horrível, na minha opinião. Pra mim doeu, pode ser que pra você que tenha o DIU não tenha doído, mas pra mim doeu, foi horrível. Mas eu coloquei e agora, como eu falei, tem hora que eu sinto um desconforto no pé da barriga, mas não é nada assim doloroso. E, gente, falar a verdade pra vocês, eu nem lembro que eu tenho DIU. Eu só lembro que eu coloquei, que ele tá aqui dentro, porque às vezes quando eu faço algum esforço ou quando vem esse incômodo, eu lembro que eu tô com ele. E eu vim contar a minha experiência pra vocês. Lembrando que eu fiz pelo SUS, não paguei nada, gente, tá? E uma coisa também que eu queria falar é que tem lugar que dá anestesia, né? Pra você não sentir dor nenhuma, então é uma maravilha. Mas geralmente eu acho que é em lugar pago. Mas pelo SUS eu não levei nenhuma anestesia, não tomei nenhuma anestesia, foi seco mesmo. E foi isso, gente. E eu quis trazer esse relato aqui, né? De colocar o DIU, essas coisas, pra compartilhar com vocês a minha experiência. Porque pode ser que você queira colocar o DIU, não sabe como que é, né? Quer conhecer mais. E eu quis muito trazer esse conteúdo. Daqui um mês, quando eu for, né, fazer o ultrassom de novo, eu volto pra falar pra vocês como que tá, se tá num lugar o DIU, como que foi e qual foi a minha experiência nesses dias com o DIU, se deu mais cólica, se deu mais alguma reação, tá bom? Mas de imediato assim, tô normal, só esse desconforto mesmo, tá? Mas aí qualquer atualização eu venho aqui pra vocês e conto. E é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse, tá? Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você tem DIU, se você quer colocar, se você já colocou, qual que foi a sua experiência, que eu vou gostar muito de ler, tá, gente? Não esquece de curtir o vídeo, que é muito importante você deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações, que é muito importante, e me seguir lá no Instagram, que é @eucarinasilva. Então é isso, chuchus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!